Muito bem, agora são 7h38 em Campos, de volta com Folha no Ar, sempre ao vivo, aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também no Face, YouTube e no Instagram. Daqui a pouco esse programa estará disponível em podcast, logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV. Trazer o bom dia do Arnaldo Neto, que não por culpa dele, mas por falha nossa aqui, o link não chegou até ele mais cedo, acabou que não deu para ele participar do primeiro bloco. Peço desculpas a você, Arnaldo, agora de público, mas foi na hora do envio aqui, alguma coisa que entre o computador e a cadeira, tem um aplicativozinho aqui que não funcionou. Me perdoe, bom dia, seja bem-vindo, Arnaldo Neto. Opa, bom dia, Nogueira, bom dia, Luciane, bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Eu estava ouvindo a primeira parte do bate-papo de vocês, né, enquanto estava aqui com o Toyota Fona, como você pontuou aí no primeiro bloco, bem perto aqui de onde o pessoal está sofrendo bastante com essa questão do avanço do mar. Aqui na frente da minha casa, na frente dessa parede que eu estou, tem um corredor que vai para a rua, onde é a rua que está com o pessoal ali passando com a casa, o pessoal com as casas alagadas, enfim, sofrendo com essa questão do avanço do mar, e tem algumas alternativas, nós vamos falar sobre isso depois da entrevista. Mas eu vou dar continuidade aqui, Nogueira, vou aproveitar já o embalo da entrevista que você começou no bloco anterior, e vocês falavam sobre essa questão da pandemia, né, do quanto que isso influenciou em várias questões. E a Luciane falava que vocês estudam a sociedade, são sociólogos, estudam o dia a dia. O quanto isso impactou nas pesquisas em andamento na UENF? As pesquisas de sociologia, a pesquisa que precisa a metodologia que precisa da pesquisa de campo, do dia a dia, o quanto isso influenciou? Começo com a Luciane e depois vamos para o show. Obrigada, Arnaldo, pela sua questão, porque é exatamente isso que nós estamos vivendo, gente. Nós estamos alterando todos os prazos de defesa em várias universidades do Brasil, inclusive na UENF. Por quê? Os nossos alunos não têm como fazer seu campo, o nosso campo depende de entrevistas, depende de ida, observação, a gente tem que assistir, por exemplo, um tribunal de júri, está tudo remoto. A gente começou a fazer uma entrevista aqui na Portelinha, por exemplo, ano passado, eu tentei fazer por Zap, não funcionou, as pessoas não responderam. Nós tivemos que ir até o local, aí você tem que levar a máscara, o álcool gel. Tem alunos que iam observar fenômenos, festas específicas de calendários que foram suspensas. Então, a gente está fazendo as defesas com pedaços que vão faltar de campo e vão ter que ser readaptados. Todo o nosso trabalho agora é para readaptar pesquisas de campo que deveriam acontecer, já ter acontecido. Aqui o meu companheiro estuda na UFRJ e a UFRJ estendeu em um ano todas as defesas. O mesmo a gente está fazendo aqui no PPGST, principalmente no nosso caso, mas mesmo quem trabalha em laboratório fechado na UENF também sofre esse problema. A gente tem discutido toda a situação, por exemplo, do Hospital Veterinário, a professora Adriana Jardim, que trabalha no Hospital Veterinário, que é um lugar de muita circulação da UENF. Acho que o hospital é o lugar, talvez a cara mais pública da UENF, reabriu. E aí como é que você faz para pedir as pessoas? Nem todo mundo está com a sua carteirinha, mas aí a pessoa... Quer dizer, até um trabalho de cuidado com os animais domésticos tem que ser modificado. Então, para a gente foi muito, muito, muito difícil readaptar pesquisas que eram feitas em situações públicas, com entrevistas. E aí eu fiz muita entrevista remota, eu fui entrevistada remotamente também para outras pesquisas, as bancas têm acontecido. A única questão que a gente deve lembrar, que a gente sempre frisa, é que agora a gente pode ter convidados de banca de Nova York, de Paris, porque o problema não existe, essa questão não existe mais. Alguns congressos, mas por incrível que pareça, a gente achou que ia ter mais adesão, mas as pessoas não ficam melhores na pandemia, é o que eu dizia para a Cláudia, né? A gente teve alguns congressos que as pessoas não se inscreveram como a gente imaginava. Agora, todos os prazos de pesquisa, em boa parte das universidades públicas do Brasil, estão alterados em função da pandemia, porque não há como o aluno fazer aquilo que ele fazia como observação. Eu confesso que eu fiz campo em favela em janeiro do ano passado, mas eu
eu me arrisquei um pouco lá no Rio de Janeiro. Então foi um risco que eu corri, mas eu não acho certo ter feito isso, mas eu tive de fazer. Comigo foi um pouco diferente, porque, quer dizer, um pouco, a minha pesquisa, ela acaba um pouco antes da eclosão da pandemia, mas eu tive que fazer a minha defesa de dissertação online, e foi uma das primeiras, né, Luciane? Que a gente não tinha sequer o costume, não sabia nem como é que ia acontecer. A gente estava conversando com a banca, olha, vamos mandar link, vai ser assim, vai ser assado, como é que vai ser? Era aquele momento em que a gente começa a se adaptar. E desde então, é o que ela falou, você não tem como fazer pesquisa de campo, você não tem como ir para a rua. E você fazer uma entrevista, você estando ali do lado da pessoa, conversando, vendo a reação dela, vendo o gestual, vendo como é que ela se comporta na sua frente, é uma coisa. Outra coisa é por vídeo, onde você perde aquele calor, você perde aquela observação real. Eu, enquanto policial, vejo muito isso. Quer dizer, o meu trabalho continuou, porque a gente não pôde parar em momento nenhum. Mas, quanto pesquisador, realmente está sendo muito complicado. Mas a gente não para, né? Porque nossa vontade é muito maior do que as dificuldades que aparecem e que são colocadas, a gente segue em frente, né, Luciane? A gente vai encarando cada desafio que aparece, a gente dá um jeito de superar. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os livros, né? Eu estava vendo vocês falando. Eu queria que vocês comentassem sobre as obras de vocês. O show a gente recebeu aqui no dia 12 de outubro, antes um pouquinho do lançamento do livro dele, e a gente conversou bastante sobre a obra em si. A da Luciane, não. Eu queria que vocês falassem das obras de vocês, né? Começando com as de vocês, obviamente, e das outras duas que vão ser lançadas. O que elas tratam? É como eu falei, vocês estudam a ciência do dia a dia, a sociologia, a vida e sociedade. Mas, especificamente, quais são os recortes dessas pesquisas e que levaram a transformar essa obra para fora dos muros da universidade? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois, né, da contribuição da universidade para fora dos muros dela. Mas eu queria falar primeiro das pesquisas de vocês, o que levou vocês a transformar essa pesquisa de um trabalho acadêmico a um trabalho para o público de maneira geral em obra como livro. Beleza, Arnaldo, ótima questão. Quando eu chego em 2005, na cidade do Rio de Janeiro, e começo muito influenciada pelo documentário Notícias de uma Guerra Particular, do Moreira Salles, naquela época, né? Muito, muito impactada com toda a discussão ali que o Rodrigo Pimentel fazia sobre o BOPE, sobre o que era o tamanho. Eu não tinha a menor ideia do tamanho de uma favela como a Maré, muito menos como a Rocinha. Eu tinha crescido vendo Copacabana, né? Top Model, eu tinha um Rio de Janeiro muito idílico. Quando eu começo a observar isso e tento achar um ponto comum, eu encontro o baile funk como um momento que movimentava a economia local, que movimentava a relação com a polícia, com as ONGs, com as igrejas. Então, a partir de algo que pode parecer para o morador de favela algo tão banal e corriqueiro, eu passo a discutir ordem, segurança pública, porque o meu trabalho ele não fala, por exemplo, você vai falar do trenzinho do bandido. Não tem nada dentro do baile. Tudo que eu pesquiso está fora do baile. São as UPPs, os momentos, por exemplo, o arrastão de 92, posteriormente a morte do Tim Lopes, posteriormente a chacina no Morro da Providência. Eu estou muito interessada em entender, a partir do baile, como o Rio de Janeiro fala de ordem, de segurança pública, a fala muito emblemática do já falecido comandante Marcos Jardim, de que o BOPE é o melhor inseticida social, quer dizer, de como que o baile é visto, esse baile que em 2008 já movimentava 174 bilhões de reais, e que hoje, né, a gente vê que tem uma economia muito criativa e pulsante dentro da favela, mas, de alguma forma, durante algum tempo se tentou uma aproximação. O Sérgio Cabral chega a receber no Palácio Guanabara alguns funkeiros, como se fosse existir uma paz entre a polícia e a juventude de favela, mas isso não acontece. A gente continua tendo chacinas, a gente continua tendo uma discussão sobre segurança pública no Rio de Janeiro,
que é um pouco que me une ao trabalho tanto do Shoa quanto dos outros pesquisadores do NUC. É a gente pensar como que em 2021 nós ainda temos uma questão com a polícia, né? E ao invés de criticar o policial, e eu acho que esse é um avanço do NUC, ao invés de fazer uma crítica, dizer que o policial mata, enfim, como indivíduo, tentar entender o que é a segurança pública do Rio de Janeiro, né? O Beltrame ficou, acho que quase 18, mais de 10 anos à frente, foi algo muito inédito. Mas o próprio Beltrame diz, ao fim na saída dele, que só a UPP não resolveria o problema, porque o outro braço, que seria a UPP social, não aconteceu. Então, a partir do funk, eu tento entender a cidade do Rio de Janeiro. Eu tento observar o que é a Uruguaiana, o que é a Furacão 2000, os artistas, uma ideia de ascensão, muitos meninos dizendo que pretendem, ao invés de ser o próximo Neymar, ser o próximo rapper, o próximo funkeiro. Isso é algo interessante para a gente observar. Então, o meu livro não é sobre o que acontece dentro do baile. Já tem boas descrições sobre isso. O meu livro é sobre o que acontece fora do baile. Quando o baile é só a ponta do livro. E depois eu quero muito mais discutir ordem, segurança pública e esses números das chacinas, por que eles ainda acontecem, principalmente com a juventude da cidade do Rio de Janeiro. A Luciane é minha orientadora, né? E a gente se conheceu durante o curso de Gestão em Segurança Pública na UF, e ali a gente começou a fazer um trabalho sobre armas de fogo. E o primeiro trabalho a gente pesquisou sobre tráfico internacional, sobre o mercado nacional, sobre a indústria armamentista, sobre os impactos que o armamento tem na violência. E a gente decidiu continuar essa parceria na pesquisa de mestrado, só que a gente foi para o outro lado dessa vez. A gente foi para o lado de entender quem são, e conhecer, né, quem são essas pessoas que estão em busca de arma de fogo, por que elas querem arma de fogo e por que elas acreditam que a posse de uma arma de fogo é uma solução para a segurança pública. E isso tem muita ligação com outras pesquisas, tanto quanto a da Luciane, que tem a ver com o baile funk, com a comunidade, com esses jovens, que são os mais afetados pela violência armada no nosso país, quanto de outros colegas que estudam, por exemplo, milícia, que estudam o dia a dia também na periferia. E eu acho que a contribuição é essa, é a gente debater sobre coisas que acontecem, que impactam o nosso dia a dia. Você falar, Arnaldo, Cláudio, Luciane, sobre o dia a dia de armas de fogo no país, enquanto, no meio da minha pesquisa, muda o presidente e a política de armas muda completamente. Quer dizer, um país que tinha uma política de armas de fogo passa a ter outra completamente distinta, onde você dobra o número de armas de fogo na mão da população. Cara, debater isso é importantíssimo. É aquela coisa que a gente fala, não é só ficar debatendo no intramuros das universidades. É a gente debater os problemas reais que afetam o nosso dia a dia. A gente apresentar os problemas, a gente discutir esses problemas e a gente apontar caminhos, e apontar, não soluções, né, porque eu acho que o papel da gente não é esse, mas apontar possíveis caminhos para uma situação um pouco melhor, porque não está fácil, não. Né? A gente trabalhar com sociologia, conhecer nosso dia a dia, é um trabalho muito difícil, não é fácil, não. Mas é muito interessante a aproximação que a gente consegue nos últimos anos com policiais e como eles também querem pensar o seu ofício. Isso é super importante. Tem uma pergunta aqui do grupo, o Arnaldo Neto, do WhatsApp deste programa e do blog Opiniões também, que vem da jornalista que mora em Bom Jesus, do Itabapuana, a Silvana Venâncio. Vou localizar aqui. E ela traz aqui uma colocação interessante, que é: todos os livros têm um plano de fundo, a periferia. Quais as semelhanças, se existem, entre esses livros e o que os senhores autores descobriram que os impressionaram quando escreveram os livros? Começo com você, Luciana. Que bom, obrigada pela pergunta. Eu acho super interessante, por exemplo, eu tenho andado pelas periferias de Campos, né?
A questão das facções em Campos, ela se equaciona de uma forma distinta do Rio de Janeiro, mas também de Macaé, né? A gente tem em Macaé umas regiões muito conflagradas. Muitas vezes as pessoas me perguntam se a gente já tem milícia em Campos. Eu resisto muito a essa pergunta, porque eu acho que muitas vezes o interior do Rio de Janeiro sempre olha para a capital, e isso me incomoda muito, né? Como gaúcha, eu acho que a gente tem que valorizar a cidade onde nós vivemos. Nem eu, nem o Show nascemos em Campos, e, no entanto, nós temos trabalhos em Campos e olhando a cidade ou a região próxima. Então, é muito distinto a forma da criminalidade, o uso de fuzil, a forma do enfrentamento, a forma das execuções. Embora a gente tenha, obviamente, áreas pesadas em Campos, eu não vou dizer que a gente não tenha, tem barricadas, sim, tem áreas que você vê que as ruas são fechadas, tem, mas é muito distinto, não dá para a gente dizer que tudo que é igual à favela do Rio de Janeiro, assim. Isso não é para dizer que é melhor nem pior, eu acho que a gente deve tratar. Eu não conheço a periferia de Itaperuna, nem de Bom Jesus de Itabapoana com profundidade, mas a gente sabe que cada cidade tem as suas questões, tem a sua forma de policiamento específico. Muitas vezes o 8º Batalhão pede reforços de outras regiões, policiais que venham de outras cidades, né? Até porque Campos tem, não só Campos, mas o Rio de Janeiro é um estado que padece com ausência de concurso público para a corporação policial. A gente devia ter o dobro do tamanho da corporação nesse momento. É um problema também no magistério, né? É um problema na universidade, mas com certeza o importante é dizer que não se faz segurança pública em nenhuma cidade do Rio, a não ser talvez uma cidade muito pequena, Porciúncula e Talva talvez, mas a maioria das cidades já vivem problemas com drogas, com todas elas. Então, você precisa ter concurso público e preparar o policial para mediação de conflitos. Porque eu acho que hoje você tem um número muito grande, e aí isso pode ser comum em todas essas regiões de periferia, de conflitos domésticos entre casais. E o policial, muitas vezes, pode... Eu me lembro que meus alunos diziam: professor, eu prefiro atender a um problema de assalto, atender a um problema de violência doméstica, porque eles não sabem o que fazer. E muitas vezes são casos onde você tem feminicídio. Então, eu acho que se hoje a gente tiver que olhar para algum lugar na formação do policial, é para mediação de conflitos. E isso talvez seja comum a todas as periferias. Quanto à questão do tráfico, ela é absolutamente distinta na região metropolitana e na capital em relação às cidades do interior. Talvez Macaé tenha algumas semelhanças, porque tem algumas conexões até entre as facções. Mas eu acho que Campos é uma questão muito mais territorial. Por exemplo, esse lado aqui do Paraíba e a região de Guarulhos, muito mais do que se é CV ou ADA. Mas aí a gente falaria muito sobre isso. Eu só acho que é importante estudar. O meu interesse é estudar Campos sem precisar comparar com o Rio de Janeiro, porque eu acho que já fizeram isso há muito tempo. Roberto. Essa questão da comparação realmente é muito interessante. E isso apareceu no meu trabalho como uma indagação. Porque as pessoas defendem muito, eu percebi isso durante a pesquisa, as pessoas defendem muito a possibilidade de andar armado, você portar uma arma de fogo, circular armado nas ruas, como uma forma de se proteger. Isso eu percebi que aqui no interior você tem essa cultura, isso apareceu na pesquisa. Eu frequentando os clubes de tiro, você via que muitos frequentadores, eles querem andar armados. Inclusive, alguns confessaram nos questionários apresentados que, inclusive, cometem o crime de porte ilegal de armas de fogo porque eles confessam que andam armados mesmo sem terem essa previsão legal de andarem armados. Já na capital, na região metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, até policiais de folga evitam andarem armados porque eles têm medo de blitz falsas, eles sabem que a chance deles reagirem a um assalto, de eles vencerem o elemento surpresa, é muito pequena. E essa diferença me chamou a atenção. Falei, poxa, enquanto até policiais de folga na capital evitam andarem armados, aqui no interior as pessoas querem andar armadas. Cara, acho que é algo que a gente tem que pensar. Por que tem essa diferença? Por que as pessoas aqui ainda acreditam que circular armados é uma possibilidade de defesa pessoal? Eu acho que tem muito a ver com o que a Luciane falou. São perspectivas de violência e de segurança pública completamente distintas.
Aqui no interior a gente não tem, eu que sou policial, a gente não tem o medo de circular no dia a dia de encarar uma blitz falsa. Naquela em que você vai ser rendido e você vai ser morto na frente da sua família pelo simples fato de ser policial, independente do trabalho que você faça, que já é uma realidade completamente distinta do Rio de Janeiro. Quer dizer, são coisas que a gente tem que pensar e que a gente tem que refletir. E que a nossa ideia, enquanto pesquisadores, é justamente essa, é apresentar essas diferenças, apresentar essas nuances. E a Luciane está correta ao falar isso. Parar com essa comparação, porque no Rio é assim, porque não. Campos é uma cidade completamente distinta. Eu sou do Rio, eu estou aqui há 12 anos. Eu ainda me surpreendo com algumas coisas que eu estou aprendendo até hoje sobre Campos e sobre sua população. É muito interessante isso, essa singularidade. E como ela falou, a gente pode ter alguma coisa a ver com Macaé. Espero que seja nesse limite, porque a situação de Macaé está muito pior do que a daqui, em termos de segurança pública. Eu espero que a gente não fique mais parecidos com Macaé, que a gente pare onde a gente está, que a nossa situação já não é muito boa, mas a de Macaé está bem pior do que a nossa. Se me permitem, vou concordar, perfeito, tanto a colocação da Luciane quanto a sua, Roberto, perfeito. Macaé, infelizmente, está em outro nível. Agora, para a gente entender se é que é possível, vou só fechar aqui para fazer o intervalo. Eu estou aqui no Twitter, a gente dá uma olhadinha aqui enquanto vocês respondem, a gente tenta atualizar alguma informação. Recebi aqui agora, 3 minutos atrás, o canal Radar Brasil postou a seguinte mensagem, com imagem: evitem a região da Merendiba, na Penha, intenso tiroteio na comunidade. Deixa eu ver se tem áudio aqui. É por aí. É esse nível que é o Rio de Janeiro. Como é que você tem um canal para anunciar onde você deve evitar, onde você deve passar, né, numa comunidade, numa capital do estado, né? É uma coisa que... E o problema, Cláudio, é você criminalizar toda a comunidade em função de uma situação específica. Quer dizer, é você não contratar alguém que mora na Penha porque acha que tem conexão com o tráfico, a questão do Renan, da Penha, no caso esse do Rio de Janeiro, né? E aí essas pessoas, elas vivem reféns desses locais onde elas moram. Então, eu acho que Campos pode resolver sim, e aí eu acho que as nossas pesquisas são importantes, conversar com o 8º, conversar com as delegacias, conversar com a Guarda Municipal, exatamente para que Campos, como uma cidade que cresce, eu não acho que Campos é uma cidade pequena, tenha condições de evitar questões que já são lugar comum e que os policiais dizem que é muito difícil você mudar alguns padrões de criminalidade no Rio de Janeiro. E eu concordo, eu lamento pela família dos policiais no Rio de Janeiro, porque você tem que esconder a farda dentro do carro, dentro do pneu, dentro do não sei o que, para poder ir trabalhar. É uma cidade que vive conflagrada. Eu tinha, né? Infelizmente, esse amigo veio a falecer, inclusive vítima da violência, e morreu trabalhando, ex-policial civil, era agente de Polícia Federal. Ele ia trabalhar com um jaleco no banco do passageiro, do carona, com um estetoscópio, porque ele falava, cara, se me pararem, eu tenho que fingir que sou médico, porque senão a coisa desanda. Agora, um detalhe, Cláudio, Arnaldo, Luciane, que eu sou do Rio de Janeiro, estou aqui, como eu falei, eu estou aqui há 12 anos, e a gente tem o costume, né, de visitar a família no Rio, e de uns tempos para cá eu sempre comentava com a minha esposa, nós temos 3 crianças pequenas, e a gente falando, olha, se a gente estiver no caminho, tivemos uma blitz falsa, tivemos um arrastão, a gente tem que estar pronto. Olha só, gente, olha que loucura. A gente tem que estar pronto para saber como cada um vai sair do carro para a gente tirar cada criança. Quando a gente tem que fazer uma família, vai fazer uma viagem de lazer e tem que pensar na forma que vai sair para você poder resgatar as crianças, para que elas não sejam levadas junto com o carro, e que isso se torna algo que você tem que planejar, isso é loucura, isso é sinal do quadro que nós vivemos de segurança pública, que é horrível. Não é à toa
que um dos problemas mais citados em pesquisas pela população do Rio de Janeiro é o problema da segurança pública. Porque é assustador. O Cláudio, se eu não me engano, tem uma plataforma onde tem tiroteio que mostra quantos tiroteios tem no Rio de Janeiro, em qual local, onde tem, onde não tem, onde você pode ir, onde não pode ir. Isso é loucura, gente. A gente não pode normalizar algo desse tipo. Infelizmente, normalizou. Bom, eu preciso fazer um intervalo, vou rapidamente aqui pedir licença a vocês novamente. E no próximo bloco, a gente, esse tema assim, dá uma série de programas, né? Eu acho que também é só uma questão de opinião, e aí, claro que leva-se em conta talvez a profundidade do conhecimento, mas a questão da inteligência na polícia, ela é muito mal cuidada também no estado do Rio. Falta muita coisa. A inteligência precisava muito de investimento, tanto em aparato, né, tecnológico, quanto em treinamentos, em capacitação, em valorização, né, para que a gente pudesse ter, quem sabe aí, não sei se há ou se existe solução para essa violência no Rio, mas pelo menos... A gente pode voltar nesse ponto depois, claro. Pode ser, pode ser. Boa questão, e eu até quero falar um pouco sobre isso. Ah, perfeito. Aí sim vocês têm mais, evidentemente, profundidade no assunto. Bom, 8h05, a gente volta dentro de instantes com Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos.